Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Muito bem, hoje nós vamos responder mais um vídeo da internet, como eu mencionei, falando sobre o vinho. O padre Dom Henrique Soares fez um vídeo falando sobre o vinho e se é pecado, se não é. E eu queria fazer uma análise desse vídeo junto com vocês, tá bom? Vamos analisar o vídeo do padre Dom Henrique Soares. A primeira pergunta de hoje, a pessoa que mandou não quis se identificar, mas disse que alguns agentes de pastoral, até padres, ficam criticando. Não tem jeito, isso é católico, se você bebe uma cerveja já é contra o testemunho do pessoal da pastoral da sobriedade. E não tem jeito, não é para beber de jeito nenhum. Aí ele perguntou, é pecado eu tomar a minha cerveja? É pecado eu chegar num lugar, pedir uma cerveja? Aí ele até citou, eu vi o Papa Bento XVI tomando uma caneca de chope, bem desse tamanho. O que falar sobre isso, Danilo? Que isso é puritanismo, que isso não é catolicismo. Nunca foi. Cuidado, não é? Às vezes a intenção é boa, mas umas manifestações que não são muito cristãs nem católicas. Veja, sobre a bebida. A bebida, quando se bebe, eu vou falar aqui de bebida forte. O que é bebida forte? Bebida alcoólica. Isso está na tradição de todos os povos. No Antigo Testamento, o vinho que embriaga é sinal do reino de Deus. É imagem do Espírito Santo. Quando Deus quer dizer que vai castigar Israel, uma das coisas que ele diz é: bebereis e não vos embriagareis. Veja, é um castigo. Toma o vinho e não fica alegre. Porque a alegria... Bom, neste primeiro momento aí, nesta primeira parte do vídeo, a gente já começa a ver muita coisa estranha. É feita uma pergunta, porque a própria pastoral na Igreja Católica acha que realmente não se deve beber bebida alcoólica alguma. Há controvérsias dentro da própria Igreja Católica, mas aí o padre dá uma resposta. E a resposta que ele dá é de que trata-se de puritanismo. E que o vinho forte, a bebida alcoólica, seria no Antigo Testamento uma representação do Espírito Santo. Onde, padre? Em que lugar? O senhor poderia apresentar pelo menos um verso do Antigo Testamento que compare o Espírito Santo a uma bebida alcoólica? Eu não sei quanto a Bíblia que o senhor tem em mãos, mas eu fiz questão de pesquisar, inclusive nos apócrifos, e não encontrei nenhum verso que diga que o Espírito Santo é simbolizado por uma bebida alcoólica, um vinho forte. Mas se o senhor achar algum verso, por favor, compartilhe conosco. O senhor ainda citou um texto que eu também procurei e ele simplesmente não existe. Bom, nessa parte aqui nós temos algo muitíssimo interessante. O padre chega a dizer que no Antigo Testamento, quando Deus queria punir alguém, quando Deus queria castigar alguém, ele não permitia que o vinho embriagasse. E aí cita que há no texto bíblico a expressão vós bebereis e não vos embriagareis. Padre, sinceramente, eu já li a Bíblia várias vezes, toda. Eu nunca vi esse verso. Mas quando o senhor falou com tanta convicção, eu disse, rapaz, não é possível. Eu devo ter passado por alto nesse texto. Eu já devo ter lido sem prestar atenção. E aí então eu fui pesquisar, porque eu disse, não é possível, eu devo ter passado por alto. Li, pesquisei, fui na Bíblia de ponta a ponta e procurei. Depois fui para os apócrifos, eu disse, vai que na Bíblia católica tem alguma menção assim. E aí fui lá nos apócrifos, pesquisei e não achei nenhum verso, nenhum, que diga, bebereis e não vos embriagareis. Que este era um castigo de Deus, a pessoa beber e não se alegrar, como disse o Senhor. Padre, isso, eu não diria, não é nem apócrifo. Isso é invenção. O senhor está inventando um texto e aplicando esse texto à Bíblia, um texto simplesmente inexistente. Não existe. E aí, se o senhor quiser também, tem o direito de o senhor expor
né, para a comunidade católica, para os evangélicos, para a pessoa que está assistindo a este meu vídeo, o senhor pode vir e apresentar esse verso. Olha, pastor, o senhor falou que não existe, mas está aqui o texto. Bebereis e não vos embriagareis. Porque em toda a Bíblia, nem na Bíblia que tem os apócrifos, que é a Bíblia católica, nem a Bíblia produzida pela Sociedade Bíblica no Brasil, eu encontrei. Em nenhuma, tá? Nenhuma. Agora, se o senhor tiver, mostre pra gente. Vamos continuar vendo o vídeo. Porque a alegria do vinho no Antigo Testamento é um sinal de bênção de Deus. Eu não estou falando aqui de ser alcoólatra, de ser dependente do álcool. Eu estou falando da bebida com moderação, tá certo? Que causa uma euforia, uma alegria, destrava a língua, o coração, e você conversa com os amigos, uma conversa com um bom vinho. É disso. Ficou embriagado mesmo, tomou uma. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Filho, feito homem, transformou vinho, não foi suco de uva não, viu? Isso é coisa de puritano das seitas, que são mais santos do pau oco do que Jesus. Eu estou falando, tá certo, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus consagrou. Santos do pau oco, Jesus transformou em vinho mesmo, não era suco de uva. Olha, padre, eu não sei, eu vejo assim uma forma bem estranha de abordar a questão, e a gente vai fazer um estudo assim mais aprofundado aqui, analisando a língua original. Eu percebi que o senhor não teve essa preocupação em ir ao original, olhar quais são as palavras que são utilizadas ali. O senhor simplesmente afirma categoricamente: Jesus transformou em vinho alcoólico. Vinho mesmo, não suco de uva. Com que base? Com que base? Na linguística, me parece que não. Mas nós vamos fazer uma análise mais à frente, detida sobre isso daí. E deixa eu só dizer uma coisa para o senhor. Querer afastar-se do vinho, das bebidas alcoólicas, seguindo o princípio bíblico, que eu vou apresentar aqui vários textos acerca do assunto, não é puritanismo e não é ser santo do pau oco, não. É querer ser cristão verdadeiramente. É ser apenas um cristão que quer obedecer a palavra de Deus. Vou continuar vendo o vídeo. Jesus consagrou vinho. E o vinho da Terra Santa é tão forte que se coloca um pouco d'água nele. Por isso que em todas as missas se coloca um pouco d'água no vinho. E disse: isto é o meu sangue. São Paulo recomenda que Timóteo tome um pouco de vinho para o estômago. Então, nos mosteiros os monges tomavam vinho. No Brasil não tomam não, porque não é nosso costume. Mas nos mosteiros da Europa, em todo almoço e jantar tem vinho. E São Bento manda, diz na Santa Regra, diz: olha, não é o ideal, isso no século VI, mas já que a gente não pode convencer os monges que tomem, aí coloca a medida para que não se embriague. Então, você tomar um vinho, tá certo? Você tomar uma cerveja, não é? Nos limites, não tem problema algum. Não é pecado nem venial. Tá certo? Bom, vamos então fazer uma análise do que diz a Bíblia, não é? Aí foi falado de tradição, foi falado dos monges, foi falado do Bento, do Papa, né? O Bento. Foi mencionado várias coisas. O que eu percebi menos, aliás, o que não teve foi Bíblia. Não teve um verso da Bíblia citado, mencionado alguns que não existem e um que existe que será explicado, que foi o caso aí de Timóteo como medicamento. Mas a gente vai falar sobre isso na análise do estudo que nós vamos fazer sobre o vinho, tá bom? Para nós fazermos uma análise mais responsável do que diz a palavra de Deus, primeiro é necessário a gente perceber que na palavra vinho, que é traduzida em nossa Bíblia, nós encontramos bênçãos e maldições. Nós encontramos momentos que se fala do vinho como se fosse uma bênção, tá? Você vai encontrar, por exemplo, no livro de Salmos 104:15, uma referência ao vinho que alegra o coração, e não tem nada a ver com o que o padre falou sobre bebereis e não vos embriagareis, não tem nada a ver, o contexto é completamente outro. Você vai encontrar também textos como Isaías capítulo 28, verso 7, onde fala que o vinho faz errar o coração, faz a mente errar.
O vinho pode ser associado ao regozijo, à alegria, como você pode ver em Eclesiastes 10 e o verso 19, mas também pode ser associado à ira, como você pode ver em Isaías 5, verso 11. O vinho pode ser utilizado para descobrir as vergonhas de Noé, como está relatado no livro de Gênesis, né, no capítulo 9, o verso 21, mas também usado nas mãos de Melquisedeque, o sacerdote, ele pode ser uma bênção para Abraão, conforme está lá no livro de Gênesis, no capítulo 14 e no verso 18. Então, pastor, explique essas dicotomias, essas aparentes contradições. Vamos lá? Vamos começar fazendo uma abordagem sobre o vinho no Antigo Testamento. E a primeira coisa que eu preciso dizer a você é que existem pelo menos 3 palavras distintas, palavras diferentes para vinho no Antigo Testamento. A primeira palavra em hebraico para vinho no Antigo Testamento que eu quero destacar é yain. Yain. Esta palavra é utilizada ali em Gênesis, no capítulo 9, o verso 21, e ela é usada indistintamente, tanto para vinho fermentado quanto para vinho não fermentado. Grave isso. Ela pode ser utilizada tanto para vinho com fermento quanto para vinho sem fermento. Esta palavra hebraica, ela é usada indistintamente, ok? Esta palavra yain, ela ocorre cerca de 140 vezes no Antigo Testamento, tá certo? A segunda palavra é tirosh. Tirosh, ela ocorre em torno de 38 vezes e ela diz respeito ao vinho bom, aquele que não é fermentado, aquele vinho que não é alcoólico, conforme está em Deuteronômio, capítulo 12, o verso 17. Então a palavra tirosh, ela é sempre utilizada para o vinho bom, aquele que nós chamamos de suco de uva, tá certo? A terceira palavra é a palavra shechar. Shechar, esse som gutural aí, ela é utilizada em torno de 23 vezes e ela serve para denotar o vinho alcoólico. É também chamado bebida forte. Tá? Ela vai acontecer ali, por exemplo, em Provérbios capítulo 31 e o verso 6. Quando diz, dai bebida forte aos que perecem. Tá? E vinho, aqueles que são amargurados de espírito. Então esta palavra shechar, ela significa vinho forte, bebida forte. Tá? Dito isso, avancemos um pouco mais na compreensão deste assunto. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduziu a palavra yain, que é aquela que pode ser utilizada indistintamente, tanto para vinho forte quanto para vinho não forte, né? O vinho fermentado ou não fermentado, traduziu esta palavra por oinos. Esta palavra, então, oinos, é muito interessante porque ela no Antigo Testamento sempre foi utilizada para traduzir yain e tirosh, que pode ser utilizado indistintamente, né? Yain, e tirosh, que é só para a bebida boa, né? A não fermentada. Agora, impressionante é que a expressão oinos nunca foi utilizada para traduzir a expressão shechar, que é aquele vinho forte, aquela bebida alcoólica, tá? Então nunca oinos foi utilizada para descrever o vinho forte. Nunca. E aí você já começa a perceber que quem fez uso da língua grega preferiu utilizar a palavra oinos para traduzir tirosh, que é o vinho bom, e yain, que pode ser utilizado para as duas coisas. Mas quando vai referir-se ao vinho forte, à bebida forte, ele não utilizou oinos. Tá? Isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente vai perceber que esta palavra, então, não é utilizada para uma referência à bebida forte. Vamos avançar um pouco mais. O The Seventh-day Adventist Bible Dictionary diz o seguinte: Arão e seus filhos, os sacerdotes, foram estritamente proibidos de beber vinho ou bebida forte ao entrarem no tabernáculo para ministrar diante do Senhor, conforme está em Levítico 10, verso 9. Os nazireus eram igualmente proibidos de unir vinho enquanto estivessem debaixo do voto. Os recabitas viveram um exemplo digno de nota de abstinência permanente do vinho, aderindo estritamente ao mandamento de seu ancestral, Jonadab, para abster-se dele. O livro de Provérbios está repleto de advertências contra a indulgência com o vinho e bebida forte. O vinho zomba daqueles que o usam, conforme está no capítulo 20, o verso 1. E os recompensa com ais, com dores, com lutas e feridas sem causa. No seu fim morderá como uma serpente e picará como um basilisco, o verso 32 nos diz.
E o profeta Isaías, ele disse: ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Daniel e seus companheiros deram um digno exemplo pela recusa de beber o vinho do rei. Ao jejuar posteriormente, Daniel absteve-se de carne e vinho. Não é, portanto, possível terminar este primeiro momento, esta primeira parte, fazendo análise do vinho no Antigo Testamento, sem enfatizar que Deus veementemente fala contra o uso do vinho forte, da bebida alcoólica ali no Antigo Testamento. E isso se agiganta, se avoluma no livro de Provérbios escrito por Salomão, onde várias passagens mostram que nós devemos nos abster, nós devemos nos afastar do vinho, da bebida forte. Certo? Vamos agora a uma análise do Novo Testamento. Assim como no hebraico, a língua grega também traz 3 palavras para vinho. A primeira é roinos, que eu já mencionei para vocês. É aquela que foi utilizada para traduzir as expressões tirosh, que é o bom vinho, e yain, que é aquele vinho indistinto, né? Não pode ser uma referência a vinho forte ou não. Mas também na língua grega nós temos mais 2 palavras, sirrera e gleukos, ou gleukos, ok? Destas 3, a mais utilizada é roinos, tá? Ela ocorre aí em torno de 36 vezes. A palavra sirrera, ou siqueira, aparece uma única vez e está registrado ali no livro de Lucas, no capítulo 1 e o verso 15, quando fala de João Batista, que ele não deveria beber roinos e nem bebida forte, aí aparece a palavra siqueira, tá? Ou sirrera. A outra palavra, que é gleukos, também aparece uma única vez, está registrada ali no livro de Atos, no capítulo 2 e o verso 13, quando fala dos discípulos que receberam o Espírito Santo e as pessoas estavam dizendo que eles estavam cheios de gleukos, que seria esta bebida forte, tá? O resto das ocorrências, todas são com a palavra roinos. E o principal problema que nós temos aqui é que, embora a língua grega ela seja especialista em trazer uma palavra ou palavras distintas para cada ideia, para cada ocorrência, para cada situação diferente, ela não possui uma palavra distinta para vinho forte e para vinho não forte, para bebida alcoólica e para o suco de uva. Não existe uma palavra que possa ser definida como não, isso aqui é só para vinho forte, não, essa daqui é só para o suco de uva. Portanto, o Novo Testamento emprega roinos tanto para vinho fermentado quanto vinho não fermentado. E aí, como é que eu vou saber se trata-se de uma bebida forte ou não? Bom, pelo contexto geral da Bíblia, porque no Antigo Testamento se fazia distinção, tá, entre estas palavras, e você pode perceber que a palavra roinos nunca foi utilizada para traduzir shehar, que é bebida alcoólica, bebida forte. Então, levando-se em consideração este aspecto, nós temos no Novo Testamento algumas ocorrências também de vinho, e nós vamos fazer uma análise baseada neste entendimento das línguas originais, tá bem? Primeira ocorrência é acerca da Santa Ceia. O padre chegou a mencionar que Jesus na Santa Ceia fez uso do vinho alcoólico, da bebida alcoólica mesmo. Não foi, tá? E o próprio contexto vai nos demonstrar isso. Na cerimônia da Páscoa não havia fermento. O pão não era fermentado. Por que a bebida seria? Pelo próprio contexto da festividade da Páscoa, nós percebemos que não era permitido o uso de fermento. Portanto, se não havia fermento no pão, por que deveria existir fermento no vinho? Ademais, no texto que refere-se à Santa Ceia, que está no livro, por exemplo, de Lucas, capítulo 22 e o verso 18, quando Jesus fala do suco de uva, olha como ele diz, verso 18, porque eu vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Aí você pode dizer, mas o vinho fermentado é também do fruto da vide. Sim, a gente sabe, mas não é o fruto puro da vide. Teve o fermento, teve o processo alcoólico. Então aqui a gente percebe, a gente extrai do texto que é uma referência ao suco de uva, o fruto da vide. Eu não beberei deste fruto da vide, ou seja, o suco de uva, e não ao vinho fermentado. Tá? Nas bodas de Caná da Galileia, nós podemos aprender também que Jesus não fez a transformação de água em vinho alcoólico, por alguns motivos. Primeiro, porque Jesus não ia contradizer todo o restante da Bíblia que fala que não se deve usar o vinho forte, a bebida forte.
E segundo, dizer que a palavra hoinos no grego refere-se apenas à bebida forte é muito temerário, é uma argumentação frágil, porque a gente sabe que esta palavra, primeiro, nunca foi utilizada para traduzir shehar, que é bebida forte no Antigo Testamento, e ela pode significar as duas coisas, porque ela também é uma tradução de yain, que era indistintamente utilizada para vinho forte ou não. Então eu chegar e dizer, não, Jesus transformou em bebida forte, é querer dizer que aquela expressão, aquela palavra significa sempre bebida forte, o que não é o caso, tá? Muito bem, avançando. Esta foi uma passagem utilizada pelo padre para justificar o uso da bebida alcoólica quando Paulo diz para Timóteo, e ele usa a palavra hoinos, que ele deveria não se abster do vinho por causa do seu estômago estava fraco. Você vai encontrar isso em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Eu quero ler para vocês o que diz o The Interpreter's Bible, no volume 11, página 445, e diz o seguinte: sendo que na ocasião o vinho era considerado como útil na medicina, indicado na cura de uma variedade de doenças, a prática da abstinência total significa renúncia ao vinho não apenas como bebida, mas também como remédio. Essa prática é prejudicial, diz o autor, tendo Timóteo um estômago fraco ou por causa de suas frequentes enfermidades, ele não devia hesitar em usar um pouco de vinho. O verso ilustra muito bem o senso comum, o ponto de vista moderado do autor. Ele não defende nenhum vinho como prazer. A religião é demasiado séria para isso. Mas quando ele chega a recusar remédio, ele traça ali então um limite. Os que querem beber vinho que contém álcool, não obstante a proibição bíblica, no seu desespero lançam mão, por último, de um texto, eu diria dois, sendo o outro 1 Timóteo 3,8, a saber, 1 Timóteo 5,23. Mas vamos ao texto. Descobriremos logo que o jovem pregador Timóteo, que conhecia as Sagradas Escrituras desde sua infância, era consciencioso e rigoroso abstêmio. Também que ele tinha a infelicidade de não andar bem de saúde, tendo estômago fraco e sofrendo frequentes indisposições, e que São Paulo lhe aconselhou o uso de um pouco de vinho como remédio por causa de suas enfermidades. Se olhássemos para esse texto pelo prisma dos apologistas do vinho, diríamos, parece que São Paulo, como algumas pessoas de hoje, que não acompanham a ciência moderna, pensava que o uso de um pouco de vinho como remédio, embora fermentado, talvez fizesse bem. Notemos, porém, que o termo hoinos, usado neste texto, sendo empregado, às vezes, no sentido de vinho doce, ou seja, vinho não fermentado, não diz com clareza se era vinho novo e doce ou um vinho fermentado, porque Timóteo devia usar. Mas mesmo que fosse vinho fermentado, existe muita diferença entre o uso um pouco no caso de uma doença e o beber vinho fermentado, de preferência ao novo e doce, sob uma infinidade de pretextos fúteis, desprezando assim a palavra de Deus, que no Velho Testamento proíbe em 134 textos diferentes o uso do vinho fermentado, e no Novo Testamento coloca na categoria de libertinos, idólatras, maldizentes, adúlteros, ladrões e assassinos os bebedores de vinho dessa qualidade, deixando claro que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Agora eu quero mencionar para vocês duas passagens que são complicadas e que provavelmente você já deve estar aí questionando. Mas pastor, tem dois textos que falam de bebida forte e Deus mandando inclusive a pessoa beber. Eu quero ler estas passagens com vocês. A primeira está em Deuteronômio capítulo 14 e o verso 26. Deuteronômio 14 e o verso 26 diz o seguinte: e aquele dinheiro darás por tudo o que desejar a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte. Aí aparece aquela palavrinha aqui, bebida forte. E por tudo o que pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e tua casa. Ou, então a Bíblia está mandando beber bebida forte, pastor. E o outro texto está em Provérbios. Provérbios 31, verso 6. E vamos ver o que diz aqui, Provérbios, capítulo 31, e o verso 6. Provérbios 31, 6 diz: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargos de espírito. Vamos então analisar estes dois textos, e vamos ver o que a Bíblia quer dizer com isso, e por que esses dois textos, que são os únicos textos que aparentemente Deus estaria dando a sua aprovação ao uso da bebida forte. Mas vamos ver o que esses textos querem dizer realmente,
e vamos fazer um entendimento mais coerente dele. Já percebemos que 134 vezes, só no Antigo Testamento, Deus diz que não deve utilizar. Ao contrário do que mencionou o padre, né, de que o vinho alcoólico seria uma representação do Espírito Santo, e quando Deus queria castigar, ele dizia bebereis e não vos embriagareis. Nada disso é encontrado no Antigo Testamento. O que a gente encontra são 134 menções de Deus dizendo que não deve fazer uso da bebida forte, da bebida alcoólica, shehar, do vinho forte, tá? O vinho fermentado. Mas vamos lá, vamos analisar essas duas passagens. Muito bem, quando nós olhamos para esse texto de Deuteronômio, e a gente vê ali Deus falando através do seu servo Moisés de que você deveria fazer uso da bebida forte, a princípio alguém poderia pensar assim, não, Deus está mandando beber a bebida forte porque é algo bom. Na verdade, Deus está sendo tolerante com a nação, como foi tolerante em vários outros assuntos, em vários outros momentos. E que não era necessariamente a vontade de Deus, como ele bem expressa ao longo de todo o Antigo Testamento, mas uma tolerância da parte divina. Deus então foi tolerante com o povo, permitindo que eles até bebessem uma bebida forte, mas não era a sua vontade. Como é que eu sei disso, pastor? Eu vou analisar outras passagens com vocês. Veja, quando nós olhamos para Abraão, nós percebemos que Abraão tinha 2 esposas. Pergunto, Deus ele estava satisfeito? Era vontade de Deus que Abraão tivesse 2 esposas? Você sabe que não. Biblicamente, o homem foi feito para ter uma esposa somente. Mas o contexto da época, as culturas pagãs daquela época tinham várias esposas. E Deus foi tolerante. Quer ver um outro exemplo mais claro que este? A escravidão. Levítico 25:44 nos diz o seguinte: e quanto a teu escravo ou tua escrava que tiveres, serão das gentes que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Então, pastor, claramente Deus está sendo a favor da escravidão. Deus ainda diz, olha, comprareis deles escravos e escravas. Então Deus é a favor da escravidão. Então devemos todos retornar à escravidão, porque o texto está dizendo, comprareis das nações ao redor escravos e escravas. Não, nós temos que entender que naquele contexto, Deus foi tolerante com este aspecto, porque a cultura local, aquela cultura, era uma cultura de escravidão. Então Deus foi tolerante, permitiu ao povo, e aí não que este conselho de Deus nós devemos acatar hoje. Olha, veja, o próprio Deus diz aqui que nós devemos então comprar escravos. Então vamos comprar escravos ainda nos dias de hoje. Não, Deus estava sendo tolerante com o seu povo, diante de uma cultura, diante de uma ideia que se tinha na época. Da mesma forma o vinho. Você vai perceber que em vários lugares Deus condena o vinho. Aí agora Deus é tolerante, falando ali, olha, através de Moisés, beber a bebida forte. Aí você pega um texto onde mostra a tolerância de Deus, a paciência de Deus com o povo, e aí 134 no Antigo Testamento onde Deus condena e quer fazer daquele texto o texto para você utilizar para fazer o uso da bebida alcoólica. Querido, a Bíblia ela deve ser analisada dentro do seu contexto mais amplo, do seu contexto geral. Não tente pegar um texto isolado da Bíblia para fazer dele a sua regra doutrinária, tá certo? O vinho, ele deve ser abandonado. O vinho forte, o vinho fermentado, a Bíblia diz que nós não devemos fazer uso. Agora, o vinho bom, o vinho não fermentado, que na Bíblia muitas vezes é usada a mesma expressão, este vinho pode ser utilizado, é uma bênção, um suco de uva, tá bom? Que Deus abençoe você. Espero ter te ajudado com este vídeo. Compartilha com seus amigos para que eles também entendam este assunto, se tiverem dúvidas. E vamos juntos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal.